Boa tarde. O pessoal está chegando aí ainda, né? Então dá 1 minuto ou 2 aqui para chegar todo mundo. Ou chegar mais gente, né? Quantos nós temos aqui? Deixa eu abrir o chat. Deixar num cantinho aqui. Ok, gente, vamos lá. Nós vamos continuar hoje com ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas no vácuo. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Aí, escrevendo. Professor. Oi, tudo bem? Oi, só te perguntar, boa tarde. Boa Você tarde. vai disponibilizar o vídeo da última aula? Ah, esqueci de colocar ele lá, né? Desculpem. Não, tudo certo, é só porque eu não sabia se tinha sido gravado ou não, porque eu queria só tirar uma dúvida de um negócio quando eu estava lendo o livro e aí eu não achei o vídeo. Desculpe. Tá gravando automaticamente. Aliás, tá gravando. Como eu sempre esqueço de colocar para gravar, né? Eu coloquei a opção aqui de começa a gravar automaticamente. Então, e o vídeo, eu lembro que ele converteu o vídeo, eu salvei ele lá como MP4, mas esqueci de disponibilizar, desculpa. Eu faço isso ao final da aula de hoje, ok? Tá, Tá tem bom, algum obrigada. Nada, Tereza. Tem algum problema para ver esses vídeos lá? Porque eles estão pesados, né? A aula está durando mais tempo do que eu imaginava, assim, em torno de 1 hora. Teve uma que deu 1 hora e meia. Então, se o vídeo fica pesado, ele demora um tempo para carregar, mas para vocês dá para assistir tranquilo, né? Dá para pular para a parte que interessa. Ok, qualquer problema, me avise. Bom, nós vamos continuar com ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Espero que a gente chegue hoje até essa parte no vácuo, né? Para na aula que vem a gente poder considerar ondas eletromagnéticas na matéria. Então, deixa eu começar a rabiscar aqui, né? A gente viu que no vácuo, lidando com as equações de Maxwell, né? Não vou fazer de novo, mas a gente viu que eu posso chegar em duas equações, uma para o campo elétrico e outra para o campo magnético, o campo elétrico e magnético em função do tempo, né? No vácuo. O laplaciano do campo elétrico vai ser 1 sobre uma constante que eu chamei de C ao quadrado, derivada segunda do campo elétrico em função do tempo, e eu tenho uma equação similar para o campo magnético. Essas duas equações simplesmente combinando as equações de Maxwell lá, né? Eu tiro o rotacional, para obter essa de cá, eu tiro o rotacional do campo elétrico, né? Que é a lei de Faraday, e aí do lado de lá aparece o rotacional do campo magnético, que eu uso a lei de Ampère para isso, uso uma relação de álgebra vetorial, chego nessa equação aqui. Eu uso também que o divergente do campo elétrico, lembra que a gente está no vácuo, né? Toda a aula hoje é no vácuo, a aula que vem vai ser na matéria. Então, no vácuo, essas equações funcionam no vácuo, não tem carga nem corrente. A equação para o campo magnético é similar, né? A mesma constante, C ao quadrado, que envolve a derivada segunda do campo magnético no tempo. Eu falei que são duas equações, na verdade, isso aqui são 6 equações, né? Uma equação para cada componente do campo elétrico, para cada componente do campo magnético. Essa constante C, né, que aparece aqui ao quadrado, ela é dada pelas constantes μ0 e ε0. Né? É 1 sobre a raiz quadrada de μ0 e ε0. Essas duas equações são o que a gente chama de equação de onda, né? São exemplos, aqui eu tenho 6
equações de onda, uma para cada componente do campo elétrico e do campo magnético. Ela chama equação de onda porque as soluções dessa equação, as soluções, são funções que dependem só do argumento. O argumento das funções é a posição menos velocidade vezes tempo. São soluções da seguinte forma, né? O campo elétrico, solução daquele problema ali, daquela equação diferencial, é uma função do tempo e da posição. Mas uma combinação particular disso aí. É uma função tal que posição e tempo aparecem na seguinte combinação. R é o vetor posição, menos V, que é uma velocidade, né? Vezes T. O argumento pode ser qualquer função, tá? Mas ela tem que ser tem que ter esse tipo de argumento aqui. Mesma coisa para o campo magnético, né? O campo magnético vai depender do tempo e da posição na mesma forma. É uma função das coordenadas R e de uma velocidade V, né? Do tempo, depende de uma velocidade V, e essa velocidade V, para essas nossas equações específicas aqui, o módulo dela é C, tá? E ela está numa direção aí, sei lá, vou chamar de V chapéu, a direção da velocidade, ok? Se é a solução geral, vou chamar por um nome melhor, né? Vou chamar por um nome que a gente vai usar eventualmente, aí fica uma forma melhor, vou chamar de K chapéu. Tá? A gente vai usar essa letra K, o K chapéu, eventualmente, como para indicar a direção de propagação da onda. Isso aí foi descoberto pelo Maxwell, né, lidando com as equações. Ele calculou o valor dessa constante C, baseado nos valores conhecidos de μ0 e ε0, e o valor que a gente acha é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É uma velocidade. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é uma velocidade conhecida, já medida, né, com razoável precisão para a luz. Conclusão, é muita coincidência. A luz tem que ser uma onda eletromagnética. Deve ser uma onda eletromagnética, como a gente sabe hoje, né? Na verdade, eu posso ter ondas eletromagnéticas de qualquer frequência, de 0 até infinito. Não tenho limitação na frequência da onda aqui, né? Ok. O que eu quero fazer, então, primeiro, é examinar melhor essas soluções aqui, das equações de onda, das duas equações, né? A gente quer estudar essas soluções, primeiro no vácuo, depois a gente vai para a matéria. Bom, eu vou pegar uma classe particular de soluções, não são só as únicas soluções possíveis. Vou pegar uma classe de soluções para simplificar a nossa análise do problema, né? Eu vou querer soluções que tenham a forma, eu vou chamar de senoidal, embora seja mais usual a gente escrever elas na forma de um cosseno. Mais ainda, eu vou olhar soluções que são, vou chamar de monocromáticas. Ou seja, monocromáticas significa são funções que têm uma frequência única. Fica mais fácil eu escrever a forma dessa solução aqui, tá? Eu vou escrever para o campo elétrico, para o campo magnético a gente vai ter uma função semelhante. Então, o campo elétrico, em função da posição e do tempo, vai ser escrito, né? Essa é uma solução daquela equação para o campo elétrico, é ela que a gente vai analisar. Vai ser um vetor constante, é zero, tá? Zero é um vetor, está aí numa certa direção, tem uma certa magnitude, não importa qualquer uma, né? Cosseno de um vetor que eu vou chamar de K, produto escalar com um vetor posição R, menos ômega T, tá? Mais uma fase aqui, uma constante de fase, delta. A gente analisou isso um pouco na aula passada, né? Ômega aqui é a frequência, ômega é 2πf, tá? Que é o que a gente chama de frequência angular dessa onda. E quando eu digo que eu vou
considerar soluções monocromáticas, é isso, né? Isso aqui representa uma onda, ela varia no espaço, tá, o vetor R aqui, e no tempo, né? E varia no tempo com a frequência angular ômega, né? Frequência linear 2πf. Onde é que está o C aqui, né? Aquela constante C que aparece na equação lá. C é ômega sobre K. K é o módulo desse vetor K aqui. Esse vetor é o que a gente chama de... dá nome para as coisas, né? Falei isso. K é o vetor de onda. Tá na direção de propagação da minha onda, né? É o vetor de onda, ômega é chamada frequência angular, né, que é 2πf, daí eu posso tirar o período, o comprimento de onda, né, que é a distância que eu tenho que andar para a onda se repetir. Eu estou supondo que vocês são familiares com esses conceitos de onda. Se não forem, aí, primeira opção, a primeira seção do livro é sobre isso, né? Segunda opção, pergunte a um colega. Terceira opção, pergunte para o professor. Não é preguiça, não. Não é preguiça do professor, não. Porque eu acho que a melhor forma de aprender é: tem um problema? Tento resolver esse problema sozinho. Não consigo? Peço a ajuda de um colega, alguém que está lá mais ou menos no mesmo nível de conhecimento do que eu, porque a gente pode discutir, não tem muitas inibições. Continua o problema? Peço para alguém que supostamente sabe mais do que eu, tá? Então, mas eu vou supor aqui, tá? A não sei que vocês me parem aí, pisem no freio aí, eu vou supor que vocês têm uma familiaridade boa com esses conceitos de ondas. Muito bem, então eu quero estudar soluções, né, para a equação de onda para o campo elétrico e para o campo magnético. Então, para o campo magnético, eu vou ter uma expressão exatamente igual essa aqui. Vou escrever por completeza, né? O campo magnético vai ser uma função de R de T. Eu vou deixar aqui com a mesma frequência, mas assim, porque em princípio são soluções separadas. Daqui a pouco a gente vai ver que não, né? Já sabe, não. Um cosseno também, um K escalar R menos ômega T mais um delta. Ok, como são soluções separadas, eu posso falar, não, então o campo magnético aqui vai ser um K', que em princípio é diferente daquele K, tem uma frequência ômega', que é diferente daquela, e uma constante fase delta', que é diferente da do campo elétrico. Mas é o mesmo tipo de solução, tá? Então, em geral, eu vou trabalhar aqui com o campo elétrico, mas tudo que eu falar para o campo elétrico, quase tudo, vale para o campo magnético também. Quando a gente precisar do campo magnético, eu escrevo as duas de novo. Por que essa classe de soluções é importante? Eu acho que todo mundo sabe, qualquer onda, qualquer função pode ser escrita como uma superposição, uma combinação linear de ondas desse tipo aqui. Qualquer for a onda que eu tiver, eu posso escrever ela como uma integral sobre funções desse tipo, em que K e ômega vão variar, né? K e ômega são ligados, então C é uma constante, então eles variam de forma conjugada, né? Eu estou sempre no vácuo aqui, né? Ou seja, qualquer seja a onda que eu estiver estudando, eu posso escrever ela como uma combinação de funções desse tipo. Se eu entendo o comportamento de funções desse tipo, as propriedades delas, eu sei, a princípio, entender o comportamento de qualquer onda. Ok? Muito bem. Então, são uma série de Fourier, ou transformados de Fourier, né? Eu posso escrever essas ondas. Bom, mas lidar com senos e cossenos é meio chato, né? Se eu tiver que somar duas ondas dessa, aí eu começo a ter que usar relações trigonométricas, soma de cosseno. O seno está incluído aqui, né, nessa constante de fase delta. Então, eu vou lidar só com cosseno. Então, é chato. A palavra é essa, é chato trabalhar com funções trigonométricas. É muito mais tranquilo, matematicamente falando, trabalhar em notação complexa. Ou seja, eu posso usar a definição da exponencial imaginária, o E aí, θ, é cosseno de θ mais I seno de θ. Não? E aí eu posso definir, então,
um campo elétrico complexo. Vou escrever ele aqui agora. Um campo elétrico, vetor campo elétrico, só que ele agora é complexo. Eu vou indicar que é complexo com esse tio aqui em cima da setinha do vetor. O campo elétrico complexo de R e de T vai ser uma amplitude, esse é zero, é o que eu chamo de amplitude agora, tá? Que é um vetor complexo, já vou escrever uma expressão para ele, tá? Em vez de seno ou cosseno, eu coloco aqui a exponencial, né? Exponencial de I K escalar R menos ômega T. É uma onda monocromática. Ok? Essa amplitude complexa, tá, o E0 vetor complexo, é o E0, que é a minha amplitude que tinha aparecido antes, tá? O vetor E0. A parte complexa dela incorporou aquela constante de fase, o deltinha. O deltinha saiu dessa expressão aqui, né? Eu joguei ele nessa amplitude de K. É claro que a nossa onda real, o que me interessa no final, né, é o que acontece no mundo real. No mundo real, a gente não vê números complexos andando aí por aí, não. Então, eu preciso extrair a parte real desse campo elétrico complexo, que é a parte do cosseno, né? É a parte real do E complexo de RT. Mas nenhum problema. Ok? Bom, vou fazer mais uma aproximação. Eu vou trabalhar com ondas planas. Mais uma particularização. Né? O que é uma onda plana? Uma onda plana é uma onda que está propagando ao longo de uma direção específica. Então, esse R, meu R aqui, está ao longo de uma direção. Essa direção não muda, só é uma direção única para toda a onda. Tá? E o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos da chamada frente de onda. Eu vou colocar uma figura aqui. Ó. Eu copiei uma figura lá do Wikipedia do que é uma onda plana. Né? Do que seria uma onda plana. Uma vez eu fiz numa aula aí um teatrinho de uma onda plana que era muito legal. Isso aqui é do Wikipedia, tá? Se quiser colocar os créditos, putz, acho que sou obrigado a colocar os créditos. Essa aula está gravada, depois eu sou processado e vou colocar os créditos aqui. É isso aqui, o autor da coisa, né? Não era isso que eu queria fazer. Agora eu vou copiar a coisa certa. Se bem que disse que é domínio público, né? Mas... Bom, tá aí de qualquer coisa. É daí que eu tirei, tá? É o Wikipedia, tá? Isso aqui representa a frente de onda de uma onda plana. Né? Essa onda está se propagando aqui ao longo de uma direção, vou chamar essa direção de Z. Tá? Então, essa direção que está aqui, que é a direção que a onda está andando, é a direção que eu chamo de Z. Tá? Então, isso aqui é de Z chapéu. Esses planos aqui, o que eles estão representando? Os pontos do espaço onde o campo elétrico tem o mesmo valor. São planos perpendiculares à direção Z, perpendiculares à direção de propagação. Isso quer dizer, vamos chamar isso aqui de uma onda plana, o que eu quero dizer é que o campo elétrico, vamos ver se eu consigo escrever vermelho em cima de vermelho, o campo elétrico, aqui em todos os pontos desse plano, ele tem o mesmo valor. Se eu for olhar aqui, o campo elétrico aqui nesse ponto aqui, XY, né? YX, ou XY, tanto faz, né? O plano XY aqui, todos os pontos desse plano, o campo elétrico tem o mesmo valor. Certo? Então, esse plano representa a localização dos pontos do espaço que tem o mesmo valor de campo elétrico. Né? Esse aqui. Esse plano anterior, em todos os planos desse plano, o campo elétrico também tem o mesmo valor, só que aqui para essa onda aqui, por exemplo, o campo elétrico aqui nesse plano é um pouquinho menor. Estou desenhando um vetor aqui um pouco menor que esse. Nesse aqui, ó, ele pode ser menorzinho ainda. A gente mal consegue ver ele. Nesse plano de cá, o campo elétrico é zero. Tá? Aí nesse aqui de trás, ele está um pouquinho para baixo. Né? Nesse aqui ele tem
está para baixo também, mas é um pouquinho maior. Esse aqui ele está para baixo, é maior ainda, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma onda aqui, ó, no espaço eu tenho uma onda aqui, né, que varia, a amplitude varia de acordo com o seno ou cosseno, varia de acordo com essa exponencial imaginária, mas em todos os planos, em todos os pontos de um plano XY, um plano perpendicular de direção de propagação, eu tenho o mesmo valor do campo elétrico. Isso que é uma onda plana, ok? Então, a direção de propagação dessa onda aqui, vou seguir a convenção. Esses nomes são convenção, né? Mas facilita muito a gente entender. Normalmente, você considerar uma onda eletromagnética, direção de propagação, eu vou chamar de direção Z. Né? Nada mágico, não. Então, como a onda, o K está na direção Z, né? O K me dá a direção de propagação da onda. Ele tem módulo K e está na direção Z chapéu. Então, K produto escalar com R é K, módulo do vetor de onda, vezes Z. Né? Ok, então isso eu vou simplificar um pouco a minha expressão, né, para o campo elétrico, para o campo magnético. Estou falando aqui do campo elétrico, troca campo elétrico por campo magnético, é a mesma coisa, ok? Praticamente todas as ondas que a gente vai considerar, nós vamos considerar essas ondas planas. Ok, é um caso particular, mas é um caso particular importante. No outro livro que eu recomendei como bibliografia auxiliar, né, o livro do Heights Milford, ele tem um estudo, se eu me lembro bem, é uma sessão inteira sobre ondas esféricas. Ondas esféricas, cara, será que eu consigo desenhar uma onda esférica? Uma onda esférica é um tipo de onda mais próximo do que a gente encontra, uma onda eletromagnética esférica, do que a gente encontra no mundo, assim, né? Por quê? Porque se eu tiver uma fonte pontual de ondas eletromagnéticas, né? Esse ponto aqui é uma fonte de ondas eletromagnéticas, ele vai emitir ondas em todas as direções do espaço x, y, z. Sai campo elétrico, campo magnético aqui, como a gente vai ver depois. Então, vou desenhar as frentes de onda. São os pontos, isso aqui é a minha fonte de luz, né? Deixa eu dar uma corzinha luminosa para ela, né? E esses pontos que estão, esse círculo aqui, isso é um círculo, tá? Eu sei que eu podia desenhar um círculo aqui, mas vai dar muito trabalho, eu prefiro desenhar à mão, um círculo bonito. Né? Aí eu vou ter que centrar ele direito, vou desenhar aqui nesse estilo tosco mesmo. Né? Esses pontos aqui são os pontos em que o campo elétrico e o campo magnético têm o mesmo valor num determinado instante de tempo. Tá? Aí eu posso desenhar aqui no instante de tempo posterior, esses pontos estão aqui, são círculos, tá bom? Putz, fica muito feio. Esse aqui nem eu consigo aceitar. Não. É difícil desenhar tendo na mão. Viu? E a tentação de olhar para a mesa digitalizadora é grande, então você tem que ficar olhando para a tela. Isso são círculos representando esferas que tem como centro comum essa fonte de luz aqui. Em todos os pontos desses círculos, o campo elétrico e o campo magnético têm o mesmo valor. O campo elétrico e o campo magnético que fazem parte dessa onda eletromagnética, aquela solução, né, que a gente escreveu lá atrás. Por que a gente estuda ondas planas? Ondas planas são uma boa aproximação se você está longe da fonte de ondas eletromagnéticas que está lançando ondas esféricas. Se eu estou longe do centro da esfera, essas cascas esféricas aqui, né? Vou desenhar eu aqui. Eu estou olhando, vou desenhar nesse ponto aqui. Eu estou aqui, ó, piquititinho, estou muito longe, né? Por isso vocês estão me vendo piquititinho aqui. Estou longe dessa fonte de luz. Eu enxergo a superfície dessa casca esférica como um plano. Tá? Então, é uma boa aproximação considerar uma onda plana. Né? A luz que chega do Sol até nós pode chegar como uma onda plana, que posso considerar que é uma onda plana. Mesmo numa lâmpada, se você tiver uns, sei lá, 10, 20 metros de distância, se você enxergar ela como um ponto, o que você está vendo é uma onda plana. Muito bem, então nós vamos estudar ondas planas
monocromáticas senoidais. Né? As ondas eletromagnéticas que a gente vai analisar as propriedades agora são senoidais, ou seja, variam no tempo e no espaço segundo um cosseno, seno, uma exponencial imaginária. Elas são ondas planas monocromáticas. Então, a equação para meu campo elétrico e campo magnético, que são soluções daquela equação de ondas, são soluções particulares, né? O vetor campo elétrico imaginário vai ser uma função só de Z. Né? A amplitude é o E0, um vetor, esse vetor aqui pode estar em qualquer direção, tá? É um vetor complexo. Então, eu tenho um vetor real em qualquer direção, vezes um fator de fase E aí delta. Né? E aí a minha exponencial imaginária é um E elevado aí K vezes Z, a direção de propagação da onda é Z, menos ômega T. Eu estou considerando aqui ondas que se propagam para a direita, né? Na direção positiva do eixo Z, já que a velocidade, que é ômega sobre K, esse sinal menos aqui indica, a gente viu isso na aula passada, né? Esse sinal menos aqui indicam ondas que estão indo, nesse caso aqui, na direção positiva do eixo Z. Eu posso colocar um mais aqui e eu tenho uma onda andando no sentido contrário. Tudo bem. Campo magnético vai ter o mesmo tipo de expressão, B, né? Vetor é um campo magnético complexo, vai ser uma função só de Z e T, né? Vai ter uma amplitude que é um vetor B0 complexo, elevado aí, esse pouco pode ser diferente, K' Z menos ômega' T. Pode ter uma frequência diferente. Tá? Estou falando pode ter uma frequência diferente porque a gente não olhou ainda as imposições sobre esse campo elétrico, campo magnético que saem das equações de Maxwell. Né? Lembra que eu não estou interessado em qualquer solução daquela equação aqui, não. A gente obteve, estou falando com vocês que aquelas soluções que eu escrevi lá na frente, né, são soluções dessas equações aqui. A gente obteve essas equações a partir das equações de Maxwell. Tudo bem, assim, esquece disso. São equações aqui independentes, né, que eu posso resolver. Eu sou um matemático, não estou interessado em saber de onde que isso aqui veio. Você me mostrou essa equação, eu vou achar uma solução dela. Legal, achei essa solução aqui, achei essas duas soluções aqui. Ok, mas essas soluções, elas têm que obedecer às equações de Maxwell. Eu não estou interessado numa solução qualquer, eu estou interessado em soluções que são coerentes com as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell vão impor relações entre esse campo elétrico e esse campo magnético aqui. E é isso que eu quero ver agora. Tá? Lembrei aqui agora que assim, eu falei, quem quiser saber um pouco mais de ondas esféricas, é claro que eu posso ter ondas com qualquer formato maluco que vocês imaginarem, né? As ondas esféricas seria outro tipo de onda que é interessante estudar. Quem quiser saber mais, pode olhar lá no livro do Heitz-Milford. Quem não quiser saber mais, o problema 935, que assim, depois de hesitar um pouco, eu decidi colocar ele na lista dos recomendados lá, mas quem está interessado em ondas esféricas, o problema 935 é uma análise de ondas esféricas. O Heitz-Milford, ele coloca uma sessão inteira sobre isso, né? O Griffiths optou para jogar isso num problema. Então já está aí a dica, né? Se esse problema 935 entrar na lista do sorteio lá, né? Quem for sorteado com ele e tentar resolver primeiro e não conseguir, pode dar uma olhada no Heitz-Milford. Mas ok, o que eu quero fazer agora é ver quais condições que as equações de Maxwell impõem sobre essas soluções particulares aqui que a gente achou para as equações de onda. E isso é bastante interessante. Né? Pessoal, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro.
É porque essa expressão que a gente chegou, essas soluções, na verdade a gente obteve ela partindo das equações de Maxwell, né? Então por que que a gente já não carregou? Como que não foi carregada essa informação ao longo do caminho? Pera aí, Daniel, tá passando todo o corpo de bombeiros da cidade, está passando aqui. Deixa eu pegar um headphone. Não escuto nada que você está falando. Headphone. Sumiu meu headphone. Peraí, fala de novo, deixa eu ver. É porque essas soluções das equações que a gente achou, Ah, a gente obteve elas manipulando exatamente as equações de Maxwell, não foi? A gente sim, saiu de lá. Então, por sim. que que essa informação que você vai obter agora, por que que ela não foi carregada ao longo do caminho? Eu não consigo ver isso. Ela não aparece automaticamente. Eu achei essas equações, vou colocá-las aqui de novo. Eu achei essas equações, sim, usando as equações de Maxwell. Mas elas são equações matemáticas, né? Lembra que assim, eu tenho uma equação de onda genérica. Se você olhar lá no comecinho, na seção 1 do livro, né, ele deduz para uma corda tensionada, ele deduz uma equação assim, ó, a deformação na corda em função da posição é igual a 1 sobre v ao quadrado, a derivada segunda da deformação com o tempo. É uma equação do tipo dessa aqui, uma equação de onda. Isso é uma equação matemática, não? Vou colocar isso aqui entre parênteses. Isso aqui, eu posso olhar isso aqui como uma equação matemática só. Eu achei essa equação matemática das equações de Maxwell. Posso resolver ela só com... Sou um matemático, não sei nada de físico. Quando você me deu essa equação aqui, eu vou resolver ela. Ok, esse é um jeito de ver a coisa. Essas equações são coerentes com as equações de Maxwell? Sim, elas saíram de lá. Mas as soluções dela não necessariamente são coerentes com as equações de Maxwell. Tá? Eu tenho infinitas soluções para essas equações aqui. Eu quero selecionar as que são compatíveis com as equações de Maxwell. Em mais duas palavras, o fato dessas equações terem saído lá das equações de Maxwell não significa que toda e qualquer solução delas vai ser coerente com as equações de Maxwell. Eu acho Tá que isso vai certo, ficar um pouquinho entendi. mais claro daqui a pouco. Assim que a gente vê, tá? Então, se não ficar claro, você me pergunta de novo. Não, tudo bem. Assim que a gente vê quais são as imposições que as equações de Maxwell colocam em cima dessas equações, eu acho que você vai enxergar assim, existem outras soluções matematicamente válidas, mas que não obedecem às equações de Maxwell. Beleza, obrigado. Ok? Quer ver? A gente vai ver isso já já. Muito bem. Então, eu quero saber qual a imposição que as equações de Maxwell impõem sobre essas equações aqui. Lembra que nós estamos no vácuo, né? A primeira equação que eu vou considerar é a lei de Gauss. No vácuo, o divergente do campo elétrico é igual a zero, né? Não tem densidade de carga. Então, isso aqui, né, traduzindo em matemática simples, significa que a derivada da componente x do campo elétrico... ok, eu estou usando agora, né, um campo elétrico complexo e um campo magnético complexo. Mas a diferença entre a parte real e a parte complexa desse campo elétrico complexo é simplesmente uma varia com seno, a outra varia com cosseno. Quem obedece às equações de Maxwell é a parte real desse campo elétrico complexo aqui. Mas se a parte real obedece às equações de Maxwell, a parte imaginária também vai obedecer às equações de Maxwell. Porque a única diferença entre elas é que uma vai com seno, uma vai com cosseno, a outra vai com seno. Ok? Multiplicado por I em todos os pontos. Ok? Então, o campo elétrico complexo também obedece à mesma equação. Em particular, a lei de Gauss, divergente dele tem que ser zero, e isso significa que a derivada em relação a x da componente x mais a derivada em relação a y da componente y, não, da componente y, não? Mais a derivada em relação a z da componente z, complexa, não? Isso aqui tem que dar zero. Ora, a gente está considerando soluções desse tipo aqui.
a amplitude do campo elétrico é um vetor constante. Ele não depende nem de x, nem de y, nem de z. É um vetor complexo constante. Ele depende de uma constante fase lá, delta, e um vetor é zero, que está orientado ao longo de uma certa direção do espaço com uma certa magnitude. O campo elétrico só depende de z, assim como o campo magnético. Tá? Então, eu só tenho dependência em z. Ou seja, essas derivadas aqui, ó, são zero. Essa aqui também é zero. Não? Eu só tenho essa derivada aqui e eu sei derivar a componente do campo em relação a z, não? Porque é essa de cá. Não? A componente desse campo elétrico complexo na direção z é a componente z do E0, não? Vezes a derivada disso aqui. Toda dependência em z está aqui. Ou seja, isso aqui, não? Isso aqui, o divergente de S igual a zero, implica que a derivada de E0Z... Não, E0Z não tem derivada. O E0Z é uma constante. Isso implica que o E0Z... Não? Agora eu vou derivar aquela exponencial da IK, não? Vezes E0Z, vezes a própria exponencial de novo. Estou fazendo essa derivada aqui, ó, derivada do EZ em relação a Z. O que me fala que é a componente na direção Z é porque eu peguei a componente Z da amplitude E0. E agora estou derivando a exponencial, vai dar a própria exponencial e Kz menos ômega t multiplicado pelo IK. Isso aqui tem que ser zero. Tá? Essa exponencial não é zero, ela varia. Não? Isso aqui tem que ser verdade para qualquer valor de z e qualquer valor do tempo. A única possibilidade, k é uma constante. E também não é zero, né? I é a raiz de menos 1. Não sei bem o que é isso, mas é I. No zero ele não é. Então, isso aqui implica que E0Z é igual a zero. Tá? Posso, antes de comentar sobre isso, né, vamos ver que para o campo magnético eu tenho a mesma coisa. A lei de Gauss para o magnetismo me diz que o divergente do campo magnético também é zero. Então eu vou ter a mesma coisa, as derivadas das componentes do campo magnético complexo, né? Isso aqui é verdade para a parte real, é verdade para o vetor complexo também. Isso implica que as derivadas do campo magnético, né, em relação às coordenadas, a soma delas tem que dar zero, as derivadas em relação a x e y são zero, igualzinho para o campo elétrico, né? Isso aqui implica que a componente z da amplitude do campo magnético é zero também. Veja bem, olha, Daniel, assim, matematicamente falando, eu não precisava colocar essa imposição, não. Eu posso achar soluções para as equações de onda em que eu tenho as componentes z da amplitude, zero, z, b0, z, diferentes de zero. Mas essas duas equações de Maxwell implicam que aquelas soluções não me servem. Fisicamente, elas não servem. Qual que é a implicação disso aqui? Ó? A implicação da componente z ser zero. É que a onda eletromagnética é transversal. Z é a direção de propagação. Então, e eu só posso ter campo elétrico e campo magnético na direção perpendicular à direção de propagação, na direção transversal. Tá? Então, a onda eletromagnética é uma onda transversal. Então, num raciocínio simples, a gente conclui uma coisa que, a princípio, é surpreendente. Ondas eletromagnéticas têm que ser transversais. Legal, né? Bom, mesma ressalva de antes, né? Claro que o campo elétrico real é a parte, e o campo magnético real são as partes reais desse campo elétrico complexo, desse campo magnético complexo, mas se isso é verdade para a parte real, nossa, o que é verdade para o complexo é verdade para a parte real, blá, blá. A diferença entre eles é só o seno e o cosseno. Então, não... ok, isso aqui está válido. Esse aqui eu nem coloquei o complexo nele, né? Eu deixei B0Z mesmo.
a parte real e a parte imaginária da componente Z dos campos complexos tem que ser nulas. Tá? Ok, então significa que eu só posso ter campo elétrico e campo magnético, né? Aqueles vetores E0 e B0, eles só podem ter componentes, sejam complexos ou imaginários, só tem componentes em X e ou Y. Ok? Significa ser transversal. Outra restrição, agora vou usar outra equação de Maxwell, tá? Posso usar tanto a lei de Faraday quanto a lei de Ampère. A lei de Ampère, Maxwell, né? Vamos usar a lei de Faraday. A lei de Faraday me diz que o rotacional do campo elétrico tem que ser igual a menos a derivada do campo magnético no tempo. Uma equação que liga campo elétrico com campo magnético, né? Essa equação aqui é para a parte real daqueles campos complexos, mas a diferença entre a parte real e a parte imaginária é só que uma varia com cosseno, outra com seno, então eu posso escrever isso aqui para os campos complexos também. Ok? Bom, agora eu tenho que fazer esse rotacional aqui. O único jeito que eu sei fazer o rotacional, eu vou fazer porque acho que vale a pena para a gente enxergar o que acontece, tá? O único jeito que eu sei fazer o rotacional é fazendo o determinante aqui, né? Então, eu vou colocar aqui a direção X chapéu, aqui a direção Y chapéu, aqui a direção Z chapéu, estou dando um espaço aqui. Isso aqui vem a derivada em relação a X, a derivada em relação a Y, a derivada em relação a Z. Aqui vem a parte X do campo elétrico, né? Complexo, que vai ser o E0X. Til, né? Que é um vetor complexo, né? Exponencial, acabei a exponencial aqui de I, Kz menos ômega T. O I multiplica tudo isso aqui. Aqui vai vir o E0Y til, né? A exponencial de I, Kz menos ômega T, ok? Está dentro desse parênteses aqui. E aqui a gente acabou de ver que não tem componente na direção Z, então isso aqui é zero. Certo? Bom, então o rotacional do campo elétrico complexo isso aqui dá zero. Eu tenho uma componente na direção menos X chapéu, né, que é a derivada em Z disso aqui. Então, na direção menos X chapéu, eu vou ter a derivada vai dar IK. A derivada em relação a Z. Então, vai dar um IK lá vezes E0Y. E0Y complexo. Vezes a exponencial de I. Vou escrever só essa. Kz menos ômega T. Onde é mais que eu tenho componente? Eu fiz a do X, né? A do Y vai ter uma aqui também, né? Vai ter uma direção. Tem isso aqui, a derivada em relação a Z desse termo aqui. Então, é na direção mais Y chapéu. Eu tenho, de novo, IK é 0x til chapéu, né? Esse derivado disso aqui, vezes a exponencial. Exponencial de... Já estou eu escrevendo de novo, menos ômega T. Mas acho que são só essas duas que só vai ter esses dois termos, né? Esse aqui é o da direção Y, na direção menos Y não tem nada, tenho a derivada em relação a X de zero, na direção mais Z eu tenho a derivada em X disso aqui, que não depende de X, e na direção menos Z eu tenho a derivada em Y da componente X, que também não depende de Y, então dá zero. Então só dá esses dois termos aqui. Isso aqui tem que ser igual a menos a derivada do campo magnético no tempo. Não? O campo magnético no tempo, campo magnético complexo no tempo, ele é um B0 complexo, que só tem coordenadas na direção X e Y, não? Vezes a exponencial, eu vou colocar diferente, né? I K' Z menos ômega' T. Então, a derivada disso no tempo, a derivada no tempo desse B do campo magnético complexo vai ser igual. Já vou separar por componente. Na direção X, o que eu vou ter? Eu vou ter
o B0x complexo vezes menos ômega', né? Menos I ômega'. Colocar menos... Vou colocar o I aqui. I ômega'. Exponencial de novo. Exponencial de I K'Z menos ômega' T. E eu tenho só mais um termo, que é a derivada no tempo da componente Y, do B0 aqui. Então, tem mais Y, vai aparecer o menos de novo? Vai, né? Porque eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Então, isso aqui também vai ter um sinal negativo, vai ser menos Y chapéu B0 Y tio I ômega' exponencial. E essa coisa toda aqui, ó, tem que ser igual àquilo que está lá em cima, né? Vamos cercar isso aqui. Essa derivada... com sinal trocado, hein? Tem um sinal menos aqui, né, na lei de Faraday. Então, tem que trocar o sinal dessas coisas aqui. Esse cara aqui vai virar mais, e esse cara aqui vai virar mais. Ainda bem que eu vi isso a tempo. Ok, então agora sim, ó. Então agora você ficar em verde assim. Isso aqui, né, tem que ser igual a isso aqui. O único jeito dessas coisas serem iguais, olha, eu vou ter que o K tem que ser igual a K', né? Senão não tem jeito dessas exponenciais serem iguais para quaisquer valores de Z e de T. Não só K tem que ser igual a K', esse K tem que ser igual a esse K', mas ômega tem que ser igual a ômega'. Tá? Então, isso aqui, o fato dessa, a lei de Faraday, né, implica que K tem que ser igual a K', ômega tem que ser igual a ômega'. Na onda eletromagnética, campo elétrico e campo magnético estão em fase, eles têm o mesmo vetor de onda, né? O mesmo módulo de vetor de onda, o mesmo comprimento de onda, eles oscilam no espaço com o mesmo comprimento de onda, oscilam no tempo com a mesma frequência também, e estão em fase. Mas eu tenho mais implicações, né? A componente X do lado de cá, o componente X do rotacional de E, tem que ser igual a menos a componente X da derivada de B em relação ao tempo. Eu tenho que colocar esse sinal menos aqui, que eu mudei esses para mais, né? Menos a derivada de B em relação ao tempo, que é igual a isso aqui. Ok, vou ter que mudar de página, então. Espero lembrar tudo de cabeça. Espero que vocês também lembrem. Não, vocês não vão lembrar de cabeça. Acreditem em mim, né? O que eu estou falando, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que isso aqui, ó, essa componente X aqui, tem que ser igual a essa componente X aqui. Em parte, eu já garanti isso, fazendo K igual a K', ômega igual a ômega'. Mas agora eu vou ter que ter o seguinte, ó, o B0x, o I, aqui tem I, né? Mas aqui tem B0x ômega, né? Igual a ômega', e aqui eu tenho K é 0y, menos K é 0y. Então vamos escrever isso aqui, depois a gente volta lá na outra lá, né? Eu tenho que ter K é 0y complexo, não? É igual a... Era menos K, né? Menos K é 0y complexo igual a ômega B0x complexo. Tá? E tenho que ter uma igualdade para a parte Y também, né? Aqui, ó, na direção Y, eu tenho aqui IK é 0x. Isso tem que ser igual, então, a I ômega B0y. Ok? As exponenciais já são iguais quando eu garantir aquilo lá. Então, vou escrever essa segunda condição aqui. Ó. O K, ele agora vem com sinal positivo. K é 0x complexo, tem que ser igual a ômega B0y complexo. São cruzadas, né? São componentes, a menos do K
K e ômega, né? Esse aqui aparece, o campo aparece multiplicado por K, o campo magnético por ômega, né? Mas a menos isso aqui, a componente X tem que ser igual a Y, e a diferença é essa constante ômega sobre K. Eu posso colocar essas duas relações numa forma sintética que facilita a gente ver as coisas, né? O B0 vetor complexo, só tem componentes x e y, né? São essas duas componentes aqui. Ele tem que ser igual a K sobre ômega. E aí não pode ser o E0, né? Porque está trocado. É Z chapéu produto vetorial com o E0 complexo. Tá? K sobre ômega é o inverso da velocidade, né? A velocidade C é ômega sobre K. Então, aquela relação que a gente tem, na verdade, é que o campo magnético B0 complexo é igual a 1 sobre C, produto vetorial da direção de propagação, que é Z chapéu, com o campo elétrico complexo. Se vocês não conseguem enxergar que, direto assim, né, que essa relação aqui, né, escrita em forma vetorial, é a síntese dessas duas aqui, é só fazer. Faz essa conta aqui, ó. Faz essa conta aqui, o produto vetorial de Z chapéu com o E0 vai extrair o E0Y, E0X, né, e igualar a eles as componentes trocadas lá do B0. Só fazer esse produto vetorial aqui, que vocês vão ver que isso aqui, essa relação que está aqui, né, ou essa que está aqui embaixo, realçada, é exatamente essas duas de cá. Ok? Mais implicações legais aqui, né? Isso aqui implica, então, que B, na onda eletromagnética, no vácuo, tá? Campo magnético e campo elétrico são perpendiculares entre si. Eles são perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação Z. Não? Isso a gente já tinha visto antes, né? O campo elétrico e o campo magnético só tem componentes na direção perpendicular a Z, que é a direção de propagação. A onda eletromagnética é uma onda transversal. Agora, você vê também que B e E são perpendiculares entre si. Tá? E mais, né? Tem uma relação entre a magnitude, amplitude do campo magnético e do campo elétrico. C aqui, C chapéu, amplitude é 1, né? Isso aqui implica, e a implicação sobre a parte real também, né? A amplitude do campo magnético, B0, a amplitude do vetor B0 lá, é 1 sobre C da amplitude do campo elétrico, é 0C. Isso vale para ondas eletromagnéticas, por enquanto a gente está no vácuo, né? Olha que coisa interessante, né? É 1 sobre C é 0. Isso aqui também, né, um parênteses aqui, assim, às vezes a gente escuta falar assim, o campo magnético é muito menos intenso do que o campo elétrico. Essa afirmação não faz sentido, né? Porque você está comparando banana com cenoura, sei lá, nem são duas frutas. O campo magnético é uma coisa, o campo elétrico é outro. Eles não têm as mesmas unidades. Não? C tem unidades, metros por segundo. As unidades do campo magnético são as unidades do campo elétrico dividido por metros por segundo, dividido por uma velocidade. Então, são dois animais completamente diferentes, campo magnético e campo elétrico. Mas, gente, olha, isso aqui é difícil resistir à tentação de falar o campo magnético é 1 sobre 3 vezes 10 a 8 menor do que o campo elétrico, né? De fato, a implicação, na verdade, é assim, que para velocidades usuais, né, velocidades não relativísticas, a força magnética sobre uma partícula qualquer é muito menor do que a força elétrica. E se uma onda eletromagnética acerta uma partícula carregada, né, que não está andando numa velocidade relativística, isso vai ser verdade, né? Ok. Então, de novo, né, de onde que saiu essa relação? Vamos lembrar, isso aqui saiu da lei de Faraday, né?
o que a gente fez? Eu peguei a lei de Faraday, que está aqui, né? O rotacional de E tem que ser igual a menos a derivada do campo magnético no tempo, né? Calculei os dois lados para uma onda eletromagnética e eu vi que eu tinha que ter essa relação entre campo magnético e campo elétrico. Tá? Então, né, em resumo, alguém pode falar assim, ei, e a lei de Ampère? Né? Nós usamos a lei de Gauss, divergente de E igual a zero, no vácuo, usamos a lei de Gauss-magnetismo, né, divergente de B igual a zero, usamos a lei de Faraday e a lei de Ampère. Será que ela é consistente? A lei de Ampère fica de exercício para casa. Você pode fazer a mesma coisa com a lei de Ampère, né? Lembra que você está no vácuo, então vai ter o rotacional de B é igual a μ0 ε0, a derivada do campo elétrico no tempo, não tenho densidade de corrente, né? Fazendo isso, né, aplicando a lei de Ampère para um campo eletromagnético, para essa solução monocromática de onda plana senoidal que a gente tem aqui, nós vamos chegar exatamente no mesmo resultado que a gente acabou de chegar usando a lei de Faraday. Esse resultado aqui, dá a mesma coisa. Tá? Então, em resumo, o que a gente concluiu sobre ondas eletromagnéticas no vácuo? Elas são ondas perpendiculares, né? E tem uma relação entre a amplitude do campo magnético e do campo elétrico. Usualmente, né, a gente coloca a direção de propagação ao longo de Z, né, é a direção do vetor K, né, ao longo de Z, X com Y, então eu vou ter que colocar X aqui para cima, né? O campo elétrico a gente costuma colocar na direção X. Em outras palavras, eu chamo a direção X de... Eu chamo a direção do campo elétrico de X, né? Z produto vetorial com X, dá o Y para cá, né? A direção do campo magnético a gente chama de Y. Lembra que essas coisas estão oscilando no tempo, né? Assim, vai de positivo para negativo. Então, o campo magnético está em direção Y, não é que está, ele está na direção Y, não é no sentido mais Y. Ele está oscilando aqui ao longo do eixo Y, o campo elétrico está oscilando ao longo do eixo X, né? E a onda se propaga ao longo da direção mais E ou menos E, dependendo se aquele sinal lá na equação é menos ômega t ou mais ômega t. Ok? Então, já sabemos um tanto de coisa de propriedades de ondas eletromagnéticas no vácuo. Tem outra figura que eu peguei do Wikipedia aqui. Já vou copiar com um crédito aqui de uma vez, né? Que é uma representação de uma onda eletromagnética. Desenhei, né? Então, em azul aqui está o campo elétrico, em vermelho está o campo magnético, a onda está se propagando ao longo da direção Z. Imagem de uma onda eletromagnética, né? Isso aqui é uma fotografia num certo instante de tempo, né? Então eu vejo que ela oscila harmonicamente com a distância Z, e se você deixar isso rodar, eu estava procurando, se vocês procurarem, vocês vão achar na internet aí uma imagem que varia no tempo, né? Isso aqui vai variando, se você parar na posição Z, ela sobe, desce, né? Ela oscila, acho que a gente consegue imaginar isso aqui. Mais uma observação, que é o seguinte, eu estou falando essas coisas de coisas usuais, né, que facilita para a gente depois conversar sobre as coisas. A direção do campo elétrico em uma onda eletromagnética, direção do campo elétrico. Essa direção é a que a gente chama da direção de polarização. Quando eu falo de polarização da onda, né, eu estou falando da direção do campo elétrico daquela onda eletromagnética. A razão que a direção do campo elétrico que é escolhida como a direção de polarização é porque realmente a direção do campo elétrico o campo elétrico é que produz os efeitos mais intensos, né? Então, continuando o resumo aqui, mais um resumo, né? Vou reescrever as expressões para o campo elétrico e o campo magnético, né? Ainda nessa forma complexa. O campo elétrico ele tem uma amplitude E0, né? E0 til. Isso aqui não é um vetor mais não, tá? Isso aqui é só um número, é a amplitude, é um número complexo, né? Então tem uma parte real e um fator de fase aqui. É 0, eu vou colocar a direção separada.
exponencial de I, que multiplica Kz menos ômega T. Isso aqui está numa direção que eu vou chamar de N chapéu. N chapéu é a direção de polarização. Tá? O campo magnético complexo, né? Que é uma função R, que é um vetor, né? De R de T. Ele tem amplitude B0, que está relacionada com a amplitude E0C. Né? Então, ele é o E0, né? E0 dividido por C. Também varia em fase com o campo elétrico, então a exponencial é IKZ menos ômega T do mesmo jeito, mas a direção é perpendicular à direção de polarização e é perpendicular à direção de propagação K. É essa direção aqui, é a direção do produto vetorial de K com N. Tá? Para completar isso aqui, eu posso falar que a direção de polarização, né, tem que ser perpendicular à direção de propagação. Isso aí resume as ondas eletromagnéticas. Né? Tudo que a gente concluiu sobre as ondas eletromagnéticas no vácuo hoje. Lá vamos nós para uma aula de 1h30, hein? Sentem direito na cadeira aí que eu quero falar mais um pouquinho. Porque agora vem umas coisas interessantes e eu acho que vai dar para a gente passar relativamente rápido. Olha só, a parte real dos campos, né, vai seguir exatamente as mesmas relações. Vou escrever só para o campo elétrico real, que é a parte real disso aqui, vai ser a parte real do E0, tá? Então, o vetor eu vou colocar na direção N chapéu aqui, né? Vai ser a parte real do E0, cosseno, né? Que é a parte real da exponencial imaginária, cosseno de Kz menos ômega T. Não posso esquecer da parte real do E0 complexo aqui, que é o delta, né? A constante de fase delta, o cosseno de delta, né? Então, cosseno de delta. Está somando aqui, porque é a multiplicação exponencial, aí vai dar uma parte real do cosseno, blá, blá, né? Isso aqui está na direção N chapéu. No campo magnético, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter um B0, que é 0 sobre C, né? E está na direção K chapéu, produto vetorial com N chapéu. Ok. Muito bem. Olha só, a onda eletromagnética, então, ela tem um campo elétrico e um campo magnético que variam no tempo e no espaço. Então, eu tenho energia nessa onda. Energia, porque se eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, eu tenho energia armazenada nesses campos e eu sei a quantidade de energia armazenada por unidade de volume. Não? A onda eletromagnética, então, tem energia nela. Não? Eu sei o valor do campo elétrico dela agora, eu tenho uma expressão para ele, né? E o campo magnético. A quantidade de energia por unidade de volume que eu tenho num campo elétrico e num campo magnético é dado por essa expressão aqui. Meio de ε0 ao quadrado mais meio de 1 sobre μ0 b ao quadrado. Eu tenho a relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Né? Na onda eletromagnética, eu sei que o B vai ser E sobre C. Ok? Então, B ao quadrado vai ser E ao quadrado sobre C ao quadrado. E C ao quadrado, quanto que é? C, vamos lembrar do C aqui, C é 1 sobre raiz de μ0 ε0. Tá? Vou levar da meio aqui. 1 sobre C ao quadrado, então, é μ0 ε0. E ao quadrado. Olha só, se eu levar isso aqui, né, se eu levar esse B ao quadrado aqui, μ0 ε0 ao quadrado aqui, o μ0 vai cortar com esse μ0, aqui vai ficar meio de ε0 ao quadrado, mesma coisa do lado de lá. Então, na onda eletromagnética, a quantidade de energia por unidade de volume é ε0 ao quadrado. Né? A mesma quantidade de energia que o campo elétrico carrega, o campo magnético carrega também. É igual. Tá? A magnitude é diferente, mas as constantes que multiplicam aqui na frente são iguais. Metade da energia está no campo elétrico, metade está no campo magnético. Eu somo as duas, né? Isso aqui vai dar
Bom, não é isso aqui. Esse termo aqui, meio de 1 sobre 0b ao quadrado, né, é igualzinho de lá, meio de ε0 ao quadrado. Então, a quantidade de energia que eu tenho por unidade de volume numa onda eletromagnética é ε0 ao quadrado. Agora, é uma coisa que varia no tempo e no espaço, né? Então, esse ε0 ao quadrado aqui vai ser ε0, a amplitude ao quadrado do campo elétrico é 0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado, trabalhando com o campo real mesmo agora. Cosseno ao quadrado de Kz menos ômega-t mais delta. Eu estou fazendo isso para uma onda que está andando para a direita, tá? Mas é claro que vai ser exatamente a mesma coisa para uma onda que está andando para a esquerda. Pronto, ó, tem uma expressão aqui para energia armazenada em uma onda eletromagnética. O transporte dessa energia, né? Isso a gente já sabe como escrever. Eu sei como que é o fluxo de energia numa onda eletromagnética. Ele é dado pelo vetor de Poynting. O fluxo de energia é dado pelo vetor de Poynting S, que é 1 sobre μ0 é produto vetorial com B. Então, para uma onda eletromagnética, né, isso aqui é o vetor de Poynting, né? Para uma onda eletromagnética em que o E... não vou escrever de novo, não, né? Todo mundo sabe. Não sei quanto que é o E. É 0 cosseno de Kz menos ômega-t mais delta, estava escrito ali atrás. E o B é um B0, né? Que é o E0 sobre C, cosseno daquela coisa lá, né? Então, eu posso calcular quanto que vai ser o vetor de Poynting. O vetor de Poynting vai dar... Agora eu queria fazer a conta de cabeça, né? O E perpendicular com B vai dar direção Z, vai dar C. Melhor fazer a conta. Não, eu consigo fazer isso de cabeça, porque o E está na direção N chapéu, o B está na direção K, produto vetorial com... O E está na direção N chapéu, o B está na direção K, produto vetorial com N chapéu. Então, vai dar na direção Z chapéu. O S vai dar ε0. Eu estou fazendo a conta de cabeça aqui, vou deixar para vocês conferirem depois, tá? ε0 C vezes E ao quadrado na direção Z chapéu. Fazendo essa conta aqui. Acho que está certo, né? Porque o U, a densidade de energia, que a gente acabou de calcular aqui atrás, né? ε0 é ao quadrado. U é ε0, a quantidade de energia por unidade de volume é ε0 é ao quadrado. Então, o vetor de Poynting pode ser escrito em termos da densidade de energia, da quantidade de energia por unidade de volume. É C, que é a velocidade da onda, vezes a quantidade de energia que eu tenho por unidade de volume, e está na direção de propagação da onda. Essa relação faz todo sentido, né? O vetor de Poynting é o fluxo de energia. Ele me diz a quantidade de energia que passa por unidade de área, numa área perpendicular, por unidade de tempo, uma área perpendicular à direção de propagação da onda. Aqui. Então, ele está indo na direção de propagação da onda, que é Z. Não? O U é a quantidade de energia que eu tenho por unidade de volume, vezes a velocidade da onda, eu vou ter a quantidade de energia que passa por unidade de área. É até legal de ver isso aqui. Ó. Isso aqui é a velocidade da onda, né, que é medida em metros por segundo. Isso aqui é a densidade de energia, que é medida em joules por metro cúbico. O produto dessas duas coisas, né, dá o quê? Joule por segundo por metro quadrado. São as unidades do vetor de Poynting mesmo, né? Quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área, que passa na direção perpendicular, que passa numa área, né, perpendicular à direção de propagação da onda, que passa a energia está indo ao longo da direção Z. Achamos uma relação interessante para o vetor de Poynting
para uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, né? Uma vez que a gente tem um vetor de Ponting, eu posso olhar para um momento linear também, né? Lembra que um campo elétrico e um campo magnético, eles armazenam um momento linear também. Então, essa minha onda eletromagnética está transportando momento linear. A gente tinha definido antes a densidade de momento linear, quantidade de momento linear por unidade de volume numa onda eletromagnética, né, é μ0, ε0 vezes o vetor de Ponting. O vetor de Ponting me dá também, né, a quantidade de momento linear. μ0, ε0 é 1 sobre c ao quadrado. Né? Isso aqui é 1 sobre c ao quadrado vezes o vetor de Ponting. Tá? A gente achou uma expressão para o vetor de Ponting aqui, né, que é essa de cá. O vetor de Ponting é CUZ. Então, eu posso escrever a densidade de momento linear, G, usando essa expressão para o vetor de Ponting aqui. Esse C vai cortar um desses Cs aqui, então fica 1 sobre C, U vezes Z, né? U na direção Z. É a expressão que eu queria chegar, né? U sobre C na direção. Quantidade de energia por unidade de volume dividido pela velocidade da onda me diz a quantidade de momento linear que eu tenho transportada pela onda eletromagnética. Muito bem, quase chegando no final, vou fazer um resumo do que essas últimas coisas que a gente viu aqui. Esse resumo é o seguinte: o que a gente achou? A gente achou uma expressão. Vou fazer esse resumo que eu quero escrever agora explicitamente as expressões. Né? Achamos uma expressão para a densidade de energia, quantidade de energia por unidade de volume em uma onda eletromagnética, que é o ε0 E ao quadrado. Isso não significa que eu tenho energia só no campo elétrico da onda, não. Né? A gente usou a relação entre campo elétrico e campo magnético para eliminar o campo magnético dessa expressão, mas eu chamei a atenção na hora que esse campo elétrico carrega a mesma quantidade de energia que o campo magnético. Tem a mesma, é dividido meio a meio entre campo elétrico e campo magnético, a responsabilidade de carregar a energia aqui. A expressão para o campo elétrico, né, o campo elétrico real mesmo, então agora eu vou ter aqui ε0, que é essa constante aqui, vezes o E0 ao quadrado, né, que é a amplitude do campo elétrico, cosseno ao quadrado de Kz menos ômega t mais delta. Não? O vetor de Ponting, aqui é C vezes E0 E ao quadrado. Então, já vou colocar aqui, E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de Kz menos ômega t mais delta. E, finalmente, né, a densidade de momento linear, G, vai ser ε0 sobre C. Não? Então, dá o E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de Kz menos ômega t mais delta. Todas essas grandezas, né, todas essas três grandezas aqui variam no tempo e no espaço. Né? Variam com a frequência ômega no tempo e com, vamos chamar de frequência espacial, né? E variam com K, né, no espaço. Em geral, né, vamos olhar, assim, ondas eletromagnéticas, ok, eu tenho frequências de 0 até infinito. Mas, assim, na prática, a gente está lidando, em geral, com frequências em torno do visível, ondas eletromagnéticas. Vou fazer para o visível, que eu sei os números de cor. Para a luz visível, ondas eletromagnéticas na faixa de frequência do visível, ômega é da ordem de 10 elevado a 15 oscilações por segundo. 10 a 15 Hz, né? E comprimentos de onda, os comprimentos de onda que correspondem a isso aqui no vácuo, é da ordem, eu coloquei igual, mas isso aqui eu falo, então, tem toda uma faixa de frequências aqui, né? Então, melhor escrever isso aqui. Isso aqui é da ordem de 10 a 15 por segundo. E lambda é da ordem de 500 nanômetros, né?
500 nanômetros, comprimento de onda de uma luz amarela, mais ou menos o centro do espectro do Sol, que é 5 vezes 10 a menos 7 metros. Por que eu estou colocando esses números? Quero mostrar para vocês, olha, a variação no tempo é muito rápida, né? Isso aqui oscila muito rápido no tempo. Em um segundo tem 10 a 15 oscilações, são muitas oscilações por segundo. No espaço, eu tenho muitas oscilações numa distância pequena, né? Pega aí, sei lá, em 1 milímetro, né? Quantas oscilações que eu tenho aqui? Muitas. Então, a coisa varia muito rápido e o que a gente está interessado normalmente, o que a gente vê, né? O que a gente detecta, seja com o olho, seja com um detetor comum, a gente comum, que eu digo, não é nada muito sofisticado, né? O que a gente vê é o valor médio no tempo e no espaço. O valor médio no tempo e no espaço dessas grandezas, da energia que a onda está transportando, não, do momento linear. Então, qual que é o valor médio dessas grandezas aqui? Depende do valor médio do cosseno ao quadrado. Né? O valor médio do cosseno ao quadrado, aposto que todo mundo sabe de cor. Né? Valor médio do cosseno ao quadrado, se eu integrar isso aqui sobre um número inteiro de períodos, né? Seja no tempo ou no espaço, isso aqui dá meio. Né? Então, a densidade de energia média, está chegando nos finalmente, só nem tem mais slides para escrevê-lo. A densidade de energia média é meio, né, de ε0 ao quadrado, é 0 ao quadrado, né, em amplitude. O vetor de Point, né, o fluxo de energia médio, a média do vetor de Point, dá meio de C ε0 é 0 ao quadrado na direção Z. Né? E, finalmente, a média do densidade de momento linear é meio de ε0 sobre C, né? É 0 ao quadrado. Tudo depende da amplitude ao quadrado da onda, do E0. O campo magnético, lembro de novo, está escondido aqui, né? Eu incorporei ele nesse. Esse é 0 ao quadrado, está aí porque tem um campo magnético aí junto também. O cosseno virou meio aí, né? O cosseno virou meio. A gente trabalha muito com a intensidade, né? Intensidade da onda eletromagnética, intensidade I, ela é definida como sendo a energia média, energia que em média chega por unidade de tempo em uma unidade de área. A energia média por unidade de tempo por unidade de área. Olha, isso é exatamente a interpretação do vetor de Point, né? Então, a intensidade nada mais é do que a média do modo do vetor de Point. A intensidade não é um vetor, não, né? Então, a intensidade é o modo do vetor de Point, meio da média do vetor de Point, meio de ε0 C. Esse negócio de ter ε0 e E0 confunde a pessoa, entendeu? Vamos colocar o C primeiro. C ε0 é 0 ao quadrado. Tá? Isso é uma expressão para intensidade em termos da amplitude da onda. Né? É 0. A amplitude da onda ao quadrado. É 0 ao quadrado. E acabamos. Não, falta falar mais uma coisa, a última coisa, que é pressão de radiação. Então, vou gastar um slide aqui e falar de pressão de radiação. Deixa eu copiar uma figura que tem aqui. Ctrl C. É a última coisa da aula de hoje mesmo, prometo. Pressão de radiação assim, imagina a luz sendo absorvida numa superfície. Tá? Eu tenho uma onda eletromagnética. Chega uma onda eletromagnética e ela é absorvida pelo objeto em cima da qual ela está incidindo. Então, isso vai causar uma transferência. O momento linear que a onda está carregando, não, vai ser transferido para o objeto que absorveu a onda. Ele absorve não só a energia, mas, é claro, o momento linear também. E a quantidade de momento linear que é transferida pela onda eletromagnética para o objeto é
em média, né, é a média da densidade de momento linear, que chega por unidade de tempo, por unidade de área. Para isso, é melhor a gente... Vou ver se eu consigo colar essa figura aqui. Essa figura aqui ajuda a gente a entender. Então, eu tenho a onda aqui, né, se propagando com velocidade c, né, ao longo dessa direção z aqui. Bom, todo momento linear que está contido aqui nesse volumezinho que tem comprimento c vezes ΔT e seção reta A, né? Isso aqui é um volume, né? Comprimento c ΔT e área A. Dentro desse volume aqui, a quantidade de momento linear por unidade de volume é G. Então, a quantidade de momento linear por unidade de volume, desculpa, a quantidade de momento linear que chega no tempo ΔT nessa área aqui, ó, nessa outra área aqui é G vezes, que é a quantidade de momento linear por unidade de volume, vezes o volume, né? Vezes C ΔT A. Tá? Isso aqui é a quantidade de momento linear que vai chegar em média, né, nessa área A aqui. Bom, a força... Eu tenho um momento linear chegando por unidade de tempo. Então, a força sobre o objeto absorvedor é a quantidade de momento linear que ele absorve por unidade de tempo. Está mudando o momento linear dele de ΔP num tempo ΔT. Né? Então, a força é ΔP sobre ΔT, a força por unidade de área, que é a pressão, né? A força por unidade de área, vai ser ΔP sobre ΔT dividido pela área. Então, eu vou dividir esse ΔP aqui por ΔT e pela área. Isso aqui vai me dar a média da quantidade de momento linear que eu tenho por unidade... a média da quantidade de momento linear por unidade de volume na onda, né? G vezes C. Não? Que eu posso colocar em termos explícitos aqui, é meio de ε0, é 0 ao quadrado, não? E está na direção, é um vetor, né? Está na direção Z chapéu, essa direção aqui, né? Perpendicular à área que ele está recebendo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de pressão de radiação. Tá? E é um efeito mensurável, né? Porque você precisa estar no vácuo, porque é uma força, é uma pressão pequena. Né? Mas está chegando radiação o tempo todo, acaba provocando um efeito mensurável. Isso eu fiz para um absorvedor perfeito, né? Um absorvedor que absorve todo esse momento linear aqui. Todo esse momento linear que chega no tempo ΔT é absorvido. Todo esse momento linear é transferido para o objeto absorvedor. Se for um refletor perfeito, né, ele reflete a onda eletromagnética, então aí eu tenho uma variação que é 2 vezes maior. Né? Por quê? Porque o momento linear final é menos o momento linear inicial. Né? A radiação chega, bate e volta. Então, ela inverte o momento linear nela. Então, ela tem uma variação de 2 ΔP. Então, essa variação de momento linear foi dada porque é transferida para o objeto refletor. Então, a pressão é o dobro. Né? Tem o dobro de pressão num refletor. Então, se vocês procurarem aí, tem vários livros de ficção científica que propõem um veleiro solar. Né? Assim, você constrói uma nave espacial e aí coloca uma vela, que é um espelho gigantesco, né? Virado para o Sol. Aí a luz do Sol, onda eletromagnética, batendo nesse espelho, ela reflete, transfere o momento linear para a vela e a sua nave, seu veleiro espacial, vai viajando aí. Começa muito devagar, né? Mas como tem uma força constante atuando sobre ele, ele vai acelerando cada vez mais. O problema é que quanto mais longe do Sol ele estiver, né,
menos radiação ele está captando, né? O Sol está emitindo ondas esféricas, ondas magnéticas esféricas. A vela está pegando uma parte pequena, longe do Sol, é uma onda plana. Tudo que a gente fez aqui vale, mas a parcela da esfera que ele pega, né, é cada vez menor. A radiação cai com 1 sobre R ao quadrado. Ok, gente, vou parar por aqui. Quase 1h30, né? Pelo menos está limitando em 1h30 de aula. Queria limitar em 1 hora, mas... tem a vantagem que vocês podem dormir aí com o vídeo apagado, né? Eu posso sacanear e chamar um por um, assim, para falar presente. Ok, gente, alguma dúvida? Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se você falou e eu não peguei. Pode perguntar? Pode falar. É porque a gente chegou naquela expressão lá que tem a densidade de energia, e aí a gente viu que ela é proporcional lá ao campo elétrico ao quadrado, né? Sim. Aí tinha uma hora que você mencionou lá rapidão, mas o campo elétrico está variando. E, tipo, quando ele vai a zero, essa densidade de energia está indo a zero? Qual é o sentido disso? Naquele ponto do espaço, naquele instante de tempo. Ah, tá. Tá bom. Foi transferido para outro ponto, né? A energia está sendo carregada, né, com o campo elétrico e com o campo magnético. Não, tá certo. Ela está andando. Ok? Ok, obrigado. Então, instantaneamente, naquele ponto, eu não tenho nada, mas está ali do lado, né? Ele está chegando mais atrás. Mais alguma dúvida, gente? Paulo Sérgio. Oi, Paulo. Aqui, a última aula eu não consegui assistir. Aí você não está postando mais lá no Moodle. Não, peraí, você tá vendo? A gente faz uma coisa uma vez e já tem Você está fazendo isso sempre. Estou brincando, Paula. Desculpa. Eu esqueci, perdão. A última aula eu gerei o vídeo, existe o vídeo dela, eu converti ele e esqueci de postar. Deve ser porque eu achei que a aula não foi boa e eu fiquei com vergonha de postar, mas eu coloco lá agora, tá? Coloco ela já está convertida, então eu coloco lá. Como a aula está durando mais tempo, aí o vídeo fica grande, né? Ele demora um tempão aqui para converter. Então, a aula de hoje... Então, aí foi isso que aconteceu, né? Eu deixei convertendo aqui, fui fazer outra coisa, aí na hora que eu voltei, eu disse, só salvei e pronto. Mas eu coloco lá, tá? Vou postar da última aula e a de hoje. Hoje ainda as duas entram lá no YouTube. Tá bom, obrigada. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, assim, se tem alguma relação entre os componentes do campo elétrico. Quer dizer o seguinte, né? O que a gente mostrou é que a onda eletromagnética é transversal, tem uma componente a componente só pode estar no plano XY. Então, em geral, ela pode ter uma componente na direção X e uma na direção Y. E aí ele me perguntou assim, elas precisam estar em fase, como é X e a Y está em fase? Olha, assim, o que a gente faz em geral é escolher a direção do campo elétrico como a direção X, tá? Então, ok. Mas eu entendo a sua pergunta, assim, eu não quis escolher isso. O campo elétrico está lá numa direção qualquer, né? Nessa direção aqui, eu escolhi o eixo Y para cá e o eixo X para cá, tá? Aí, nesse caso, se eu fiz essa escolha de eixos, o campo elétrico, a componente X e a componente Y tem que estar em fase sim. Porque essa direção, para essas ondas monocromáticas, para vocês estão estudando, né? Essa direção tem que permanecer a mesma. A direção do campo elétrico tem que permanecer a mesma. Ela tem que ser sempre perpendicular à direção de propagação, né? Que está vindo aqui na minha direção, e também perpendicular à direção do campo magnético, que nesse tanto tempo é perpendicular a essa de cá. Então, o campo elétrico tem que manter essa direção aqui, porque ele tem que se manter perpendicular à direção de propagação, tem que se manter perpendicular à direção do campo magnético. Ok, dito isso, né? Então a resposta simples seria sim, as duas precisam estar em fase que a direção do campo elétrico tem que se manter. Dito isso, eu posso pensar num outro tipo de onda em que a direção do campo elétrico está variando no tempo.
Eu posso fazer isso com luz, né? Assim, você pode fazer uma polarização circular. Na polarização circular, luz com polarização circular é uma luz em que o campo elétrico dela está girando. À medida que a luz vai andando, o campo elétrico vai girando no tempo. Ok? Procurem aí na Wikipedia, se vocês não acharem, eu mostro na próxima aula, polarização circular. Eu me lembro até de ter visto uns videozinhos, né? O campo elétrico da luz vai girando no tempo. Ou o campo magnético tem que girar junto, mantendo-se sempre perpendicular à direção de propagação e à direção do campo elétrico. Ok? Então, a restrição que existe é que a direção do campo elétrico tem que ser perpendicular à direção de propagação e tem que ser perpendicular à direção do campo magnético. No vácuo, isso é sempre verdade. Tá? Se o campo elétrico mudar a direção dele, o que significa assim, o EX e o EY estão variando no tempo e ou no espaço, né? Então, B tem que variar em fase com isso, de forma a se manter perpendicular. Espero que eu tenha respondido, né? Falei demais. Mas sim, tem ondas eletromagnéticas, e uma onda com polarização circular é um exemplo disso, né? Em que o campo elétrico está girando no tempo. À medida que a onda está se propagando, ele está girando. Ele está uma hora na direção X, depois está intermediário, aí está na direção Y e vai percorrendo a ponta do vetor campo elétrico, né? Percorre um círculo no espaço e no tempo. O campo elétrico está sempre perpendicular a ele, também girando. Ok? Então... Nesse caso que o campo elétrico está girando, o módulo... Oi, Rafael? Está baixinho? Nesse caso que o campo elétrico está variando, o módulo dele varia também? Ou é só a direção? Essas ondas que a gente considerou aqui, não. O campo elétrico é sempre o mesmo, né? Mas na aula que vem a gente vai ver um fenômeno de absorção. Se a onda eletromagnética está se propagando no meio material, esse meio pode absorver energia da onda. Aí a amplitude do campo elétrico e, portanto, do campo magnético tem que diminuir também. As duas amplitudes são ligadas também, né? Então, a amplitude pode variar numa onda genérica, né? No vácuo não tem nada que provoque isso, né? Ela tem que encontrar alguma coisa, uma matéria, para absorver a energia da onda. A energia tem que se conservar, né? Então, se o módulo do campo elétrico e também do campo magnético mudarem, é porque a energia mudou, a energia contida na onda mudou. Então, essa energia tem que ir para algum lugar. Então, tem que ter alguma coisa que deu energia para o campo ou absorveu a energia do campo. Ok? Então, sim, pode mudar a amplitude desde que eu tenha, se eu tiver uma absorção ou se tiver uma outra fonte de radiação no meio. Entendi, obrigado. Ok? Mais alguma pergunta? Todo mundo feliz? Ok, então, gente. Obrigado. Obrigado pela atenção. Bom trabalho. Coloquei no Moodle a lista de problemas recomendados do capítulo 9. Está meio grandinha. Se vocês quiserem reclamar, vocês podem. Mas tem que ser uma reclamação com base. Esse problema aqui não faz sentido, é matemática pura. Matemática é um outro curso. Ok? Porque tem uns problemas ali que são matemáticos também. Eu tentei, é puramente matemática. Tentei escapar deles, mas um ou outro eu acho que valia a pena fazer. Ok, então, gente. Cuidem-se, um abraço para vocês. Até mais. Até semana que vem, né? Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau, professor. tchau, Tereza. Tchau.